Olá! Estamos de volta e hoje estamos recebendo no Bate-Papo Literário a contadora de histórias Adriana Medeiros, que com sua arte povoa o imaginário das crianças com histórias da literatura infantil e contos populares. A literatura não só diverte e emociona, mas também contribui para a educação e formação dos nossos jovens. Um dos objetivos do Bate-Papo Literário é incentivar para que as pessoas leiam mais. Por isso, a cada programa a gente dá uma dica literária. E a dica de hoje é o clássico infantil O Menino Maluquinho, do nosso querido cartunista e escritor Ziraldo. O Menino Maluquinho fez um verdadeiro sucesso com a garotada nos anos 80 e até hoje é uma referência na literatura infantil brasileira. O livro conta em verso e desenho a história de um menino traquinas que aprontava muita confusão. Ele era a alegria da casa, liderava a garotada, era sabino e um amigão. Fazia versinhos, canções e inventava brincadeiras. Tirava 10 em todas as matérias. Só tinha um 0 no boletim, num tal de comportamento. Que menino maluquinho, diziam. Mas, na verdade, ele era um menino feliz. Ô, Adriana, esse livro, eu acho que é o primeiro livro que eu me lembro que eu amei ter lido. Tenho ele, o meu livro que eu ganhei, eu tenho ele até hoje na minha casa. E é um livro que marcou a minha infância. Na verdade, eu tinha acho que uns 10 anos, assim, quase pré-adolescente. Mas eu sou apaixonada, já contei para os meus filhos, tal, mas eu conto e trago o livro de volta e guardo na minha biblioteca. É uma relíquia. Qual que é o livro que marcou a sua infância? Você tem algum? Então, eu não tenho um livro específico, mas eu tenho uma história que eu guardo muito, né, que eu ouvia a minha mãe contando, que é João e Maria. Eu ouvia minha mãe contando, eu acho que talvez dali surgiu essa paixão pelas histórias. Não lembro a idade, mas eu era muito pequena e a minha mãe contava, nós duas deitadas num inverno, debaixo do acolchoado, e ela brincava com as dobras do acolchoado, ela brincava com o dedinho, que se fosse o rabinho do ratinho, e eu amo essa história até hoje, né, e me lembra uma coisa muito boa lá da infância. Afetiva mesmo, né? Tá, e você tem alguns autores que você disse que gosta de trabalhar, né? De contar histórias. Quem são esses autores? Eu gosto muito. Ana Maria Machado é uma referência nacional. Muito. Ricardo Azevedo, ele também é maravilhoso. Ele trabalha muito a questão da tradição. Ele escreve os contos populares. Ilan Brennan, que é um autor agora mais recente, mas que tem muitos livros. Ele ganhou aí várias premiações de livro de literatura. Tem tantos autores Nossa, bons, são né? muitos. É até difícil São de muitos, citar. são muitos e muito bons. Muito bons, né? O Adriano, olha só. Contar uma história está relacionado a reunir, a criar uma intimidade ao ato da entrega coletiva, né? Na verdade, é você reunir as pessoas, né? É um ato agregador de pessoas. O exercício do encontro consigo, com outras pessoas e com o imaginário, né? Mas o que acontece hoje é que muitas crianças estão muito cheias de afazeres, né? É a ginástica, é o piano, é o inglês, a escola, a lição da escola. E isso faz com que o tempo que elas teriam para ouvir histórias ou até para ler esteja diminuindo, né? Como é que você acha que nós, pais, né, ou os educadores, a gente pode ajudar para que isso não aconteça? Primeiramente, contar muitas histórias. Primeiro ponto é contar muitas histórias mesmo na hora de dormir, na hora que terminou a tarefa, os afazeres, sentar com os filhos e contar muitas histórias. Até na refeição, eu acho que a história faz parte do dia a dia da gente mesmo. Não precisa escolher nenhum horário, né? Parar e pensar, nós contamos histórias a todo momento. E todos contam histórias. Essa coisa do próximo, os primeiros contadores, eles se reuniam ao redor da fogueira e se fazia a roda da contação, né? E hoje existe todo um movimento aí buscando resgatar esse momento, né, de fazer uma roda. Quando a gente consegue contar, quando eu consigo fazer uma roda com os alunos, isso é muito mais gratificante, porque eu consigo olhar a todos e todos me veem no mesmo ponto, né? Isso é muito bom. E as crianças estão ali junto, próximos, é um momento de entrega. E isso é o que deve acontecer tanto na escola quanto em casa, principalmente com os amigos, pais, né? Com os amigos. Hoje eu estava em casa e eu estava vendo um programa que eu gravei com a Valdésia, que teve aqui recentemente.
E em seguida veio a minha filha, que estava com a prima, sentaram no sofá e começaram a me imitar. A brincar. A brincar. Então, quer dizer, a criança, ela está ali para poder... Você é o exemplo ali, né? Com certeza. Eles estão sempre imitando aqueles que eles veem. Que admiram, né? Que gostam, eles aprendem, né? Imitando e repetindo o que eles veem nos adultos. Exatamente. Só que, hoje em dia, a gente tem o advento da internet, né? Que tem os vídeos, aí são os tablets, os desenhos, enfim, e que concorrem diretamente com essa questão da história, de conviver, da roda, né? O que a gente faz? Conta histórias. Que difícil. Procura sempre um livro que chame atenção, que cative principalmente os pais, né, o adulto, mas que imagine ali o seu filho contando histórias. E conte histórias. Conte sem o livro, com um boneco, com um objeto, com um pano, um lenço. Não precisa muita coisa para contar, né? A história, precisa de imaginação. Exatamente, né? Usar a imaginação. Dá para adaptar muitas histórias, dá para criar as histórias, mas esse contar histórias é o contato direto interpessoal, né? Tá, e você, como é que surgiu o teu interesse pela literatura? Primeiro com a minha mãe contando histórias, né? E depois eu sempre gostei muito de livros de história. Antes mesmo de aprender a ler, eu lembro que eu gostava muito de histórias em quadrinhos, gibis, e o meu pai comprava e eu lia as imagens. Eu não conseguia ler ainda, sim, mas eu fazia a leitura das imagens e sempre fui uma amante da leitura. Sempre li muito, primeiro histórias em quadrinhos, depois romances, né? Júlia, aquela série que tinha. Me lembro. Depois livros da literatura, então eu sempre procurei e gosto de ler. E como mãe, tu tens filhos, né? Tenho um filho. Um filho. Como é que você fez para incentivar o seu filho a gostar de ler? Procurei sempre incentivar, embora ele não seja um leitor assíduo, mas eu sempre procurei incentivar, sempre espalhei os livros pela casa, fazia assinatura de revistinhas para ele, né? Sempre incentivando e procurando contar algumas histórias também. Adriana, eu quero muito te agradecer. Nossa, foi muito bom ter você aqui e contar dessa sua experiência de contação de histórias, que eu acho que é um universo mágico, imaginário muito grande, né? Eu que agradeço, né, por esse espaço para compartilhar um pouquinho da minha experiência, divulgar o meu trabalho, que é apaixonante. Eu com certeza amo demais fazer o que eu faço e agradeço por essa oportunidade desse espaço aqui. Obrigada, viu? E eu conversei hoje com a contadora de histórias, Adriana Medeiros, que com sua arte povoa o imaginário das crianças com histórias da literatura infantil e contos populares. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa por inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/RenataMA ou pelo canal do programa no YouTube, chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês mais uma vez e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!